festiva, uma noite diferente, uma noite com muita alegria. E é bom que tenha essas noites especiais, porque pessoas que, por algum motivo, deixaram de... eu não digo que deixaram de frequentar o IBV, porque sei que do seu coração, cada um frequenta o IBV, mas por compromissos, outros não estão no momento frequentando, mas quando tem essas noites especiais, esses momentos especiais, elas voltam, Temos aqui pessoas que nos deram a maior alegria de estar conosco aqui. Hoje é aniversário do seu Fernando e é o aniversário da nossa irmã Gisele, que é a nossa presidente. Então, motivo de festa, motivo de alegria. Se aqui no plano físico, com tanta alegria, imaginemos no mundo espiritual como deve estar, Eu gostaria de iniciar também dando os avisos. Sábado que vem é dia 7 de setembro, é feriado. Por isso, Laurenô transferiu a visitação não para esse sábado, 7 de setembro, mas para o outro sábado, ok? Então, quem que normalmente sai com Laurenô para essa tarefa, está avisado, Nesse sábado não, vai ser no outro sábado, ok? E outro aviso é esse cartaz que está no grupo da gente, no WhatsApp, que é a visitação dos nossos evangelizandos o Game Station. R$20 é o passaporte, que eles recebem o cartãozinho lá para brincarem. E também tem o valor da condução, mas está tudo explicadinho lá no grupo. Aqueles que quiserem contribuir, qualquer valor é bem-vindo, tá bem? Mas antes de iniciarmos propriamente a palestra da nossa irmã Gisele, vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Querido amigo Jesus, com muita alegria, aqui nos encontramos para realizarmos a nossa reunião das quartas-feiras. E hoje é chamado por um motivo muito especial. Que vossas bênçãos de amor nos envolva, que cada encarnado e cada desencarnado possa sentir, mestre querido, a vibração do vosso amor. Que possamos também nos sintonizar nessa onda de alegria. É muito bom estar contigo, mestre querido. À luz do Espiritismo, relembrando os vossos ensinamentos de amor. Que nós possamos também, nesse instante, nos lembrar dos nossos lares, que aqueles que lá ficaram, que são muito caros para nós, que também recebam, mestre querido, as vossas bênçãos. Nós possamos ter uma noite produtiva, uma noite de aprendizado que sirva, mestre querido, para ajudar a nossa evolução espiritual. Obrigado por tudo, pelas bênçãos que recebemos, pelos momentos felizes nessa casa e com aqueles que amamos, e tantas bênçãos recebidas dos céus. Que nós possamos também, quer que estejamos, distribuir, mestre querido, essas bênçãos, seja por palavras, seja por atitudes ou por pensamento. Assim, mestre amado, sob o vosso doce olhar, as bênçãos do nosso Pai Criador e a presença da espiritualidade amiga, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião, a vossa santa e divina paz, que assim seja. Bem, vamos passar a palavra à nossa irmã Gisele. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar nos
noite, para mim, tão maravilhosa. Graças eu dou pelo dia de hoje, pela noite de hoje em especial. Se o meu aniversário cai num dia de trabalho, o presente para mim é poder trabalhar. É uma bênção poder trabalhar. E quando eu recebi do grupo lá do Alta de Souza, a casa a qual eu, pela primeira vez, pisei no centro espírita, pisei numa casa espírita, foi no Alta de Souza, eles me convidaram para falar sobre este tema. Eu digo, vou aproveitar para levar também para o irmão de boa vontade, porque para mim não vai ter um tema melhor e mais especial do que comemorar o aniversário falando sobre o amor a si mesmo. Convite para todos nós, quem quiser amanhã estar no Alta de Souza, abrindo a semana de Alta de Souza, será para mim também uma alegria, só que vocês estarão vindo o mesmo tema. E o convite para o tema de quê? Para o fim da reunião. O final da reunião. Sim. Você nem convidou, não foi? Todos estão convidados para que no final a gente possa ter um momento bastante especial. Porque espírita adora comer, não é verdade? Digam se espírita não gosta. E depois de a gente, olhe, querendo ou não, ter a nossa comemoração espiritual, nada melhor do que a gente ter a nossa comemoração material, física. Nada impede. Então todos estão assim, convidados para ninguém sair antes de a gente cantar ali parabéns e a gente poder comer um pedacinho de bolo, todo mundo sair da dieta, tá certo, minha gente? Hoje pode. Então vejam só, eu trago o tema amor a si mesmo. Esse tema está no 2º capítulo de um livro, Garimpo do Amor. Este livro, ele é escrito por Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. E ela traz então essas reflexões acerca do amor, para que todos nós pudéssemos pensar um pouquinho no que é o amor para nós. E eu ganhei então este presente, para que a gente faça essa reflexão sobre amor a si mesmo. Como é que deve ser esse amor? E será que esse amor deve mesmo existir? Porque às vezes quando a gente fala sobre amor a si mesmo, até parece que a gente está sendo egoísta, né? A gente parece que está sendo meio que chamando para nós mesmos o amor. O que a gente está querendo com isso? Mas eu trago a primeira reflexão exatamente com uma passagem do Cristo, quando a gente diz que o próprio Jesus, ele viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo e à humanidade, porque ele foi o verdadeiro exemplo de amor ao próximo. Ele deu para a gente esse exemplo, ele se entregou para todos nós, mesmo quando ele veio à Terra, sabendo que ele tinha uma missão árdua, uma missão que seria bastante difícil, no momento onde muitos só pensavam em querer as coisas materiais, o ouro, o poder, a guerra, querer até mesmo um rei que os tirasse da dificuldade. Lá vinha Jesus com palavras de amor e com ensinos de amor para todos nós. E esse foi o exemplo que ele deu o tempo todo para nós. E aí nós vamos então pensar: amor ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo. E isso a gente vai também chamar de uma afetividade a nós mesmos, a cada um de nós, no seu momento, no seu estágio. E eu trouxe, e vocês vão notar que
que eu vim até mesmo assim a caráter, a borboleta, como este símbolo dessa transformação, dessa metamorfose que todos nós precisamos ter. Porque, queridas irmãs e irmãos, observemos, a natureza, ela precisa ter o seu tempo. Tudo precisa ter o seu tempo. Nada já nasce pronto. E muitas vezes nós não conseguimos respeitar esse tempo. E nós precisamos entender que o Espiritismo nos explica isso. Nós somos espíritos nascidos, criados por Deus, simples e ignorantes. Então não nos cobremos muitas vezes esse amor a si mesmo, que nós ainda não temos o conhecimento, exatamente porque nós fomos criados simples e ignorantes. Estamos aqui nesse processo de aprendizagem. E com as bênçãos da doutrina espírita, estamos aqui para aprender isso. Ninguém se culpe, ninguém acha estranho. Da mesma forma que a borboleta tem que estar naquele período, no seu casulo, na crisálida, se transformando, ainda se arrastando, sendo uma lagarta por um período, ficando ali feiozinha, criando as suas asas, a asa do conhecimento, a asa do amor. Nós somos assim também, esses espíritos. Agora, o que é que nós precisamos entender? O respeito à natureza. E esse respeito que cada um de nós precisa ter, precisa fazer, cada um de nós, para que um dia nós cheguemos lá como aquela borboleta linda, voemos livres, sabendo para onde vamos, sabendo o que queremos e sabendo principalmente o que podemos fazer, cada um de nós. Então, a mensagem que Joana de Ângeles nos traz, ela faz exatamente com que a gente comece a se aprofundar nesse conhecimento, desse amor a si mesmo. Como é que a gente vai fazer para chegar a esse amor a si mesmo? Porque vamos lembrar, cada um de nós não está na primeira existência. Cada um de nós já passou por diversas existências. Principalmente aqueles que estão aqui há algum tempo já sabem disso. Somos espíritos que temos um processo reencarnatório. Não somos aqueles espíritos de uma existência. E por isso passamos então por algumas dificuldades. Por isso trazemos algumas tendências. Por isso já trazemos alguns conhecimentos. Tudo isso é a nossa bagagem reencarnatória. E é tudo isso que faz com que nós precisemos aprender esse amor a si mesmo. E isso vai dar para nós um desenvolvimento. Através de quê? Que ela nos traz 2 passos. Primeiro passo, a meditação. O que é essa meditação que ela nos traz? Eu acho tão interessante, minha gente, porque vejam só, é um espírito já de uma alta envergadura chamando a gente para meditar. Observe, no período que a gente vive, onde tudo é tão imediato, onde tudo é tão rápido, onde tudo é tão, como diz,
alguns comentários, né? Tudo tão líquido, tão rápido, tudo tão modelado, e de repente o Espírito Joana de Ângeles vem dizer: pare, respire, pense no agora, sinta o seu corpo. Assim é que você vai se amar. Se você não começar a meditar, você não vai ter esse processo de amadurecimento do amor a si mesmo. E aí a gente começa a parar e pensar o quanto isso é importante. Porque se a gente não dá importância, minha gente, à nossa própria respiração, e que hoje em dia é uma das poucas coisas que a gente tem de graça, ainda a gente respira e nem nota que a gente está respirando. A gente nem dá importância. E muitas vezes nós nem respiramos corretamente. Aí Dona Marinalva que nos diga, né? Quando a gente começa a sentir a dificuldade de respiração, é que a gente dá tanta importância. Quando a gente precisa usar uma bombinha para facilitar a respiração, é que você diz: meu Deus, como é importante saber respirar e ter os pulmões livres. Como isso é importante. E a gente nem se apercebe. A gente fica achando que respiração, que meditação é apenas ficar zen. Não, minha gente. Essa não é a meditação que Joana de Ângeles nos ensina, mas ao contrário, é a de prestar atenção nessa respiração, dando importância ao corpo físico, porque ele é uma bênção, é um presente que Deus nos deu. E muitas vezes nós só damos importância a este presente quando a doença chega, quando os processos apertam. E como a gente conversava ontem aqui na reunião de educação do espírito, a gente vai chegando na idade do condor. Condor aqui, condor ali, condor aqui, condor acolá. E aí a gente começa a ver quanto o corpo da gente é importante. Mas ela também traz para outra questão, a autoanálise. E vamos parar para pensar, é autoanálise, como já diz o livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Não está mandando eu conhecer a vida do outro, não está mandando eu analisar a vida do outro, não está mandando eu ver o que é que o outro faz, mas sim está mandando eu me autoanalisar todos os dias. Pare, olhe na frente do espelho e veja o que você fez. Você prejudicou alguém? Você fez algo que pudesse trazer um mal para alguém? Você fez algo que você não gostaria que alguém fizesse para você? Essa é uma das questões que a gente precisa parar para refletir nessa autoanálise. E é isso que vai nos levar ao amor a si mesmo. Mas vamos lá, porque tem mais coisa. Esse auto-amor que Joana de Ângeles começa a nos ensinar a falar é constituído primeiramente pelo respeito. Que cada qual, eu quis colocar o parágrafo inteiro aí no texto, para que a gente pudesse prestar bem atenção, que cada qual se deve ofertar. Olha só, cada qual se deve ofertar. Vejam, não é eu ofertar ao outro respeito, não. É eu ofertar respeito a mim mesmo. É dar o respeito a si mesmo.
trabalhando em favor dos valores éticos que lhe jazem latentes e merecem ser ampliados, de forma que se transformem em luzes libertadores da ignorância. Lembram que eu disse antes que nós éramos espíritos criados simples e ignorantes. Então, se a gente tem esse autorrespeito por nós mesmos, nós vamos trabalhar esses valores éticos em cada um de nós. Vejam como isso é interessante. E isso é que vai transformar a sombra da ignorância que a gente tem ainda na gente numa luz libertadora. E isso é que vai trazer a paz de espírito, que dessa paz vai impregnar as outras vidas. Por que eu quis trazer esse parágrafo inteiro, minha gente? Ainda algumas semanas atrás, aqui nesta nossa casa, numa noite de terça-feira, nós falávamos sobre a questão de como o mundo se encontrava. E uma pessoa dizia que depois da pandemia, as coisas tinham piorado muito. Alguém lembra desse comentário? E vejam aí como a gente vê. Na realidade, as coisas não pioraram. O que pode ter piorado somos nós mesmos, como pessoas que não estamos nos respeitando. Muitos de nós estamos esperando que o planeta mude para um planeta de regeneração. Mas a gente se esquece que não é o planeta que vai mudar. A gente se esquece muito disso, porque na realidade quem vai mudar somos nós, os espíritos. Se nós mesmos não nos respeitamos, se nós mesmos nos corrompemos, se nós mesmos nos agredimos, se nós mesmos fazemos coisas contra nós mesmos, como é que nós queremos sair das sombras da ignorância? Vejam como Joana de Ângeles nos coloca numa situação que seria, como diria meu genro, um checkmate. É um checkmate. Porque como é que ela quer que a gente tenha luz se a gente não está se respeitando? Como é que a gente quer que o planeta melhore se nós não estamos fazendo nada para que este planeta melhore? Ao contrário, como a bela borboleta ali está na flor, nós estamos cortando as flores, nós estamos matando os casulos das borboletas. Quanto fogo, minha gente! Quanto fogo! Será que tem necessidade de tanto fogo? Aí a gente fica falando, não, mas são os grandes ruralistas, não, mas são os grandes agricultores, são os grandes latifundiários. Será que também a gente não está varrendo a frente da nossa casa e colocando fogo nas nossas folhas? Será que a gente está varrendo a frente da nossa casa? Será que a gente está dividindo, coletando corretamente o nosso lixo? Será que a gente está descascando mais em vez de abrir tanto saco plástico de comida? O que é que nós estamos fazendo com a natureza? Que amor é esse que nós estamos dizendo muitas vezes que temos? E o que é que nós estamos fazendo? Reflexões para a gente pensar, reflexões para a gente começar a refletir. Por quê? Porque Joana de
o amor a si mesmo vai fazer com que cada um de nós tenha uma autovalorização e um autocrescimento. Porque nós temos valores. Nós somos esses espíritos criados por Deus, que temos um valor dentro de cada um de nós, e que este valor, muitas vezes, ele só precisa que a gente deixe aparecer. É como a semente que quer crescer. Mas será que nós estamos fazendo o autocrescimento? Será que nós estamos deixando a semente crescer? O que é que nós estamos fazendo para que haja esse autocrescimento? Essa é que é a grande reflexão. Estamos fazendo a nossa parte deste nosso amor a si mesmo? O que é que nós estamos fazendo? Porque é tão fácil cobrar que o outro faça, mas aqui não é o outro. Nós não estamos falando do amor ao próximo. Aqui é amor a si mesmo. Ninguém pare aqui para pensar no outro. Vamos parar para pensar na gente. Por quê? Porque Joana de Ângeles nos chama a atenção, responsabilidade pela existência. Essa responsabilidade que cada um de nós precisa ter. Nós não sabemos, queridas irmãs ou irmãos, qual grande será a fila da reencarnação para a gente voltar novamente. Então, a gente tem que aproveitar a existência. E nós ainda estamos aqui. Cada minuto dela é importante. Cada minuto dessa existência vale ouro. E eu quero contar um segredo para vocês que eu estou aprendendo. Acredito que a maioria de vocês também estão aprendendo. Vocês já notaram que nós, a maioria de nós, todos nós acho que vamos ficar centenários. Vocês já notaram isso? Vejam, antigamente, minha gente, ninguém nem ficava cinquentenário. Não era verdade? Quem é que chegava a 50 anos? A minoria, minha gente, chegava para ter 50 anos. As doenças, ó, pá, matava logo. Aí quando foi depois, o povo ficava idoso, 60. Hoje em dia, o povo está feliz da vida aí com quantos anos? 80. E olha, 90. Já tem gente com 100 e poucos, minha gente. Antigamente era um milagre você ver uma pessoa fazendo um bolinho de 100 anos. Hoje em dia é 108, 103, 105. Eu já estava dizendo a Júlio Pai, meu Deus, Júlio Pai, eu tenho que pensar na minha festa de 100 anos. Minha gente, olha só. Não, na verdade, vejam só. Olha, Dona Marinalva foi trelar ali com 70 e tantos anos. 75, foi trelar, quebrou só o pulso, graças a Deus. Vejam, 75. Olha só o pulso, graças a Deus. Vejam, minha gente, vocês já notaram isso? O que quer dizer isso? Que você estar agora com 70 anos, você tem mais 30 aí na sua frente. E vou te dizer uma coisa, não me troco por certas criaturas de 20. Muito bem, não se troque por mim de 50, 58, viu? Não se troque. É verdade. Não, e outra coisa, ela vem para a aula e ela não é de açúcar. Ela não é de açúcar. Pode chover como for, ela vem com a sombrinha, mas vem. E ela ainda é, aqui para nós, viu, minha gente, trelosa. A gente passa na casa dela, ela já veio. A gente passa na casa dela, ela já veio, porque ela é pontual mais do que a gente. Vê que coisa. Mas, minha gente, isso é verdade, para a gente parar para refletir. Antigamente, quando a gente fazia 50 anos, a pessoa dizia logo, oh meu Deus, tenho tanto pouco de vida, no máximo vou ter mais 10 anos. Hoje em dia, quem tem 70, tenha certeza que você tem mais 30. Então, você não perdeu mais, minha gente. Seu tempo de vida não, ao contrário. Tenha certeza que você vai ter muita coisa para fazer ainda.
Está aí a aposentadoria, minha gente, a previdência para dizer: quantos daqui nem sabem se vão se aposentar? Não é verdade? Porque a previdência agora está, a largas escalas. Por quê? Porque está se notando que antigamente quem se aposentava com 50 anos, como era o meu caso de professora, com 25 anos de sala de aula, eu me aposentei com 31 anos de sala de aula, 50 anos, ainda tinha muito gás para dar. Então vejam só, nós temos muito para fazer ainda nessa nossa existência. E é como Dona Marinalva diz, muitos de nós, pelo nosso amadurecimento espiritual, precisamos aproveitar essa existência, para que a gente não fique perdendo tempo, porque nós não sabemos quando teremos uma nova mãe, porque as mães não querem mais abrir a porta da reencarnação. Olha aí, Fabiana abriu para 3, Maiara só quis abrir para 1. E olha, vejam que situação que nós estamos. E uma questão que a gente ninguém mais quer não. Tem gente que já está casando, já dizendo assim: não quero ter filho, vou ter pets. É pets, é só cachorro. É só cachorro e gato. Que às vezes também quer ter muito gato, porque gato não dá nem trabalho de andar na rua. É só pets e pets. Pronto. Minha gente, nós precisamos ter essa responsabilidade pela nossa existência, para saber o que é que a gente vai fazer dessa existência. Como é que nós vamos sair daqui melhor do que chegamos. E eu vou contar outro segredo, fora os 100 anos, vou dizer outro segredo. Se nós estamos dentro de uma casa espírita, nós temos uma responsabilidade, tenho certeza. Ninguém entrou aqui por acaso não, minha gente. Ninguém. Você foi trazido para cá, minha gente. Você faz parte, com certeza, de um amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do emissário de Jesus Cristo. Eu tenho certeza disso, porque Jesus, ele está apelando para todos os amigos que ele tem, exatamente para melhorar esse nosso orbe terrestre, para que as pessoas não fiquem pensando que a Terra está perdida assim, que não tem mais jeito. Não, minha gente, nós temos jeito sim. O problema é que a gente precisa de alguém que fique dando empurrãozinho. Então Jesus já fez diversas reuniões no mundo espiritual, chamando os seus amigos espirituais para chamar os outros amigos espirituais, para chamar os outros amigos espirituais para dizer assim: minha gente, vão embora para as reuniões espíritas que tiverem por lá, chame aqueles que tiverem assim, um pinguinho de boa vontade, mas coloque no coração desse povo um pouco de amor, para que a gente melhore mais a Terra, porque a Terra depende só deles, de cada um deles. Então, se nós estamos aqui, porque vejam só, abrindo parênteses, onde é que nós escutamos falar sobre isso? Se não for em casa espírita, a gente escuta falar sobre isso em outro lugar? Não. Infelizmente, a gente não escuta falar sobre amor, responsabilidade em outro lugar. Até que os psicólogos estão fazendo um belo trabalho, estão tentando, até que alguns órgãos da saúde estão tentando, mas estão, minha gente, querendo. Sabe por quê? Porque infelizmente alguns órgãos são muito atrelados e não querem se atrelar a algumas religiões. E infelizmente algumas religiões começaram a caminhar por alguns atalhos não muito agradáveis. E uma das poucas religiões que não pegou esses atalhos, qual foi? Graças a Deus, o nosso Espiritismo. Então, nós somos ainda aqueles que Jesus
de nós. E nas nossas casas espíritas, a esperança não pode jamais deixar de existir. Nós devemos ter essa afetividade, esse amor, esse respeito, essa responsabilidade o tempo todo. A solidariedade deve sempre fazer. E aqui fica, inclusive, quando a gente pensa nessa responsabilidade pela existência, o sentimento de solidariedade e até mesmo o próprio agradecimento que ontem Dona Marinalva fez e hoje eu vejo ali seu Gilvan, gostaria muito de fazer pessoalmente, exatamente dessa rede solidária que, vejam, estava começando numa casa espírita, mas não tinha nada a ver com casa espírita. Mas como o seu Gilvan conseguiu mover montanhas para que as coisas pudessem acontecer. É claro que as orações, as vibrações, as preces ajudaram. E quantas foram as pessoas que de boa vontade, minha gente, fizeram? Porque muitos daqueles, minha gente, que lá estão também com seus corações doídos. Muitos de nós que estamos trabalhando, às vezes sem condições, às vezes sem a condição que a gente gostaria de ter, vamos ficando secos por dentro, vamos ficando entristecidos, vamos fazendo as coisas meio que por obrigação. Então, quando a gente vê um sentimento de amor movendo, a gente até se move e vai fazendo junto. Esse é que deve ser a responsabilidade que a gente precisa ter. E é isso que deve mover a gente pela nossa existência. Quando a gente puder fazer algo por alguém, façamos, sem olhar a quem, sem querer saber se vai ser bom ou não, mas se aquela pessoa está precisando, façamos, queira ou não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com o outro, é bom para aquela pessoa, aquilo vai ajudar aquela pessoa, ajudemos, isso é que é o importante, porque é isso, minha gente, que é o esforço para nós dignificarmos a nossa existência. É isso que vai nos tornar cada vez mais dignos, cada vez seres melhores. É a gente tentar fazer como Jesus fez, amar sem olhar a quem. Jesus veio, ficou junto dos doentes, Jesus curou os doentes, não esperava gratidão, não esperava retribuição. Jesus foi para aqueles que eram ladrões, lá estava ele. Foi para aqueles que cobravam impostos, que não eram benquistos, mas lá estava ele. Ele estava para com todos. Ele não foi diretamente para aqueles que moravam nos reinados, no poderio, não. Ele foi para quem estava lá, no trabalho, como os pescadores. Foi para esse que eles foram, para os que trabalhavam, para os que estavam no dia a dia, dignificando os seus esforços. E é isso que a gente precisa fazer, cada um de nós, cada hora do nosso dia, que a gente procure fazer alguma coisa de útil, que nós não fiquemos, muitas vezes no telefone, perdendo as nossas horas. Isso são horas vazias, isso não dignifica de nada, ao contrário, principalmente quando você fica fofocando, passando fofoca, passando fake news, passando coisas que você não sabe nem se é verdade ou se é mentira. Isso não tem nem sentido para nós que já temos o conhecimento. Ao contrário, procuremos usar a nossa hora para coisas boas, para coisas que façam a nossa vida utilidade. Outra coisa que a gente precisa fazer, aprofundando conhecimentos e sublimando emoções. O que é sublimando emoções, minha gente? A gente precisa pensar sobre isso.
não é fazer tudo o que a gente quer. Ninguém pode viver fazendo tudo o que quer. A gente precisa, muitas vezes, sublimar as nossas emoções para que o outro também faça aquilo que ele quer. Sublimar emoções é você entender o outro, é você não viver na ansiedade. Ninguém pode viver em ansiedade. Por quê, minha gente? É como eu disse antes, a natureza, ela não pode ser antecipada. Tudo na sua hora, tudo no seu momento. Eu conheço uma pessoa que ela passou num concurso e ela ficou ansiosa porque ela queria saber se no final do mês ela ia receber o salário dela. Eu disse, ninguém sabe lhe dizer isso. Mas será que eu não vou ter salário? Eu digo, você vai. A gente só não sabe se esse mês. Porque tudo vai depender de um trâmite. Tudo vai depender de uma portaria. Tudo vai depender de uma secretaria. As coisas não são assim. Mas eu já não entrei no concurso, eu já não passei. Sim, mas queríamos nós que tudo fosse assim. Não é assim. Para que a gente vai viver em ansiedade, minha gente? Aí eu disse assim para ele, pense como se fosse uma poupança forçada. Você entrou no meio do mês, a folha já foi até fechada. Possivelmente você não vai receber, você só vai receber no outro mês. E dito e feito, foi o que aconteceu. Para que, minha gente? A gente vai sofrer com antecipação. Às vezes nós precisamos sublimar essa emoção, dando tempo ao tempo, porque tudo acontece na hora que Deus sabe que é o melhor para nós. Quem lembra do avião último que caiu, do rapaz que até chegou a discutir, não foi mesmo, minha gente? No guichê não foi mesmo? E quando chegou lá, ele foi o único que se salvou. Olha só, se ele tivesse naquele momento feito uma oração e dito, meu Deus, eu perdi o voo, que Deus abençoe aquelas pessoas, ao invés de ter discutido daquela forma, podia ser que coisas fossem piores, melhores, não tivesse acontecido pior. Mas ao contrário, foi discutir, foi brigar, aquela coisa toda. Depois ele mesmo estava agradecendo por não estar dentro do avião. Não é verdade? Quantas vezes nós somos tolos? Quantas vezes nós temos acesso de raiva? Quantas brigas acontecem no trânsito porque nós não sublimamos essas emoções? Quantas vezes? Quantos casamentos são desfeitos porque a gente não consegue ficar calado, porque a gente não consegue entender que o outro, às vezes, pode achar que tem razão. Ele pode achar. Por que ele não pode achar, minha gente? Deixa ele achar que ele tem razão. Qual é o problema dele achar que ele tem razão? Não tem problema nenhum, minha gente. Pensemos acerca disso, porque isso é amor a si mesmo. Você ficar se enchendo de adrenalina, de raiva, de discussão, de emoções, não vale de nada. Isso não é amor a si mesmo. Isso só vai criar, sabe o quê? Estresse. Estresse. A doença do cérebro, estresse, que não vale nada. Então pensemos a si mesmo, porque olha só, amor a si mesmo é a aplicação dos códigos, e isso é para si mesmo, viu, minha gente? Fraternidade, compaixão, caridade e perdão. Mas não é para o outro, não, é para você. Porque às vezes é tão fácil você ser fraterno com o outro, você ter compaixão do outro, você ter caridade para com o outro, você perdoar o
o erro do outro. Mas e você? Tenha com você mesmo. Faça isso com você mesmo. Entenda, você é um espírito e você está subindo uma escada de evolução. Nenhum de nós está no topo dessa escada. Nós estamos subindo essa escada. Então, errar é assim mesmo. A gente erra e a gente tem que se perdoar. A gente erra e a gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, para poder dizer, mas menino, como eu fiz uma besteira dessa? Mas rapaz, eu fiz isso, eu não acredito que fui eu que fiz isso não. E a gente mesmo fica sem entender como é que a gente, já tão sabidinho, aí a gente mesmo diz assim, mas rapaz, eu estou indo para o centro toda terça-feira e eu escuto o Ricardo falar e Júlio toda terça-feira e eu tomo um passe e eu tomo água fluidificada e eu ainda fiz isso. É isso. É assim mesmo. Amor a si mesmo é entender isso mesmo. E um detalhe, viu? É ter consciência de si mesmo. Porque tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Muitas vezes você não está sozinho. Você está recebendo, olha, aquela fofoquinha do seu amiguinho do além, que não quer que você cresça. Então, a consciência de si mesmo é importantíssima para você saber se aquilo que você fez teve uma raiz na sua atitude mesmo, ou será que não foi uma influência espiritual? Será que você agiu pela sua vontade, ou será que naquele momento você foi simplesmente uma marionete de um espírito que fez o que queria com você? Porque nós temos que estar muito lúcidos dos enganos que a gente comete. Muito lúcidos. A gente às vezes faz tolices. E é assim mesmo. Estamos aqui para isso, para aprender. E aí ela traz para a gente todos esses ensinamentos nesse processo de amor em si mesmo, amor a si mesmo. Primeiro, minha gente, a finalidade da existência. A nossa existência tem a finalidade de a gente se educar, de a gente se conhecer. A gente não se conhece ainda. Quer se conhecer mesmo? Vá no metrô lotado e deixa alguém pisar no seu dedo que está com a unha encravada. Aí você vai ver, quando aquela pessoa chegar e pisar no seu dedo, que você está se conhecendo. Se você conseguir segurar e você naquele momento não der um empurrão no companheiro que pisou, e você só dizer, moço, o meu pé está embaixo do seu pé. Moço, ali você está começando a se entender. Olhe, desperta para o amor a si mesma. É esse despertamento que Joana de Ângeles sempre nos chama. Nós não podemos mais ser espíritos dormindo. Nós precisamos acordar para a vida de espírito. Tudo da vida material passa. Tudo aqui fica, minha gente. A gente às vezes guarda tanto dinheiro, quer guardar tanta coisa, quer ter tantos bens materiais. E tudo se acaba, tudo se perde. A gente não mais pode trabalhar em desespero. O trabalho tem que ser, minha gente, sem desespero. Você não pode querer que o dia tenha 24 horas e você trabalhar 30 horas. Tenha calma. Não é por aí. Não adianta você querer ter 3 empregos. Calma.
ficar inquieto. Não adianta. A inquietação vai trazer mais perto de você mais amigos espirituais que não são amigos. Amigos espirituais que não são do bem. Então confie, sem essa inquietação. Tenha calma, faça suas orações. Serve sem humilhação. Ninguém precisa se humilhar. Você tem que servir trabalhando com calma, tranquilidade, fazendo a sua obrigação, a sua parte. Você tem que produzir sem servilismo. Vejam como Joana, ela é profunda. Você não tem que ser serviçal de ninguém, porque não existe mais na terra essa coisa da escravidão, de você ter serviçal. Isso já passou. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais o atraso da terra aconteceu. É a escravidão que nos atrasou. Nós já éramos para estar muito mais evoluídos. E esse é um compromisso que nós ainda temos, nós espíritos. Outra questão que a gente tem também é o avanço sem tensões perturbadoras. Todos nós vamos avançar. Todos. A borboleta somos todos nós. Tudo vai chegar no momento certo. Olha só, essas inquietações internas que muitas vezes nós temos, elas só vão produzir na gente o desamor e a baixa autoestima. Minha gente, essas inquietações internas que Joana de Ângeles fala, são aquelas inquietações que a gente vive se achando menor. A gente acha que o patrão não gosta da gente. A gente acha que o marido da gente vai trocar a gente por uma mais nova. Então, a gente acha que quando a gente era mais nova, a mãe da gente não gostava da gente, só gostava da irmã mais velha, nunca vai gostar da gente. A gente acha que a avó nunca deu pra gente o suficiente. Sempre a gente se acha menor. Então, essas inquietações, minha gente, isso vai criando um desamor que não tem sentido. Sabe o que são isso, minha gente? Muitas vezes, produtos que nós trazemos de encarnações passadas. Nada mais, nada menos, segundo Joana de Ângeles. Ela quer dizer como se fossem lembranças do passado. E isso ficam criando mágoas, ressentimentos que não têm sentido. Essa baixa autoestima, que muitas vezes você vê mulheres belíssimas e que ainda estão procurando sessões de estética, sessões de cirurgia para fazer cada vez mais cirurgias, para ficar mais bonitas, porque elas ainda se veem feias. E isso são processos de inquietações internas, mas que na realidade o fundo, minha gente, é espiritual, é emocional. Não são verdadeiramente processos naquelas pessoas, em cada um de nós. É a falta do amor em si mesmo. Quando as pessoas começarem a descobrir, minha gente, que é nas pequenas coisas que está o importante, isso sim é que vai encontrar onde está o útil, onde é mais importante, e vai dar cada vez mais a diferenciação entre o útil e o secundário. E simplesmente não vai dar significado exagerado ao que não tem significado. Vai ser, minha gente, importantíssimo, porque vai ser uma ação autoterapêutica e vai livrar a pessoa, vai libertar dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. Joana de Ângeles, ela fala nesse sentido de a gente não ficar se autopunindo, se autocensurando, se autorreclamando. É como se a gente ficasse o tempo todo carregando na gente um peso que nós não temos que carregar. Nós precisamos, cada um de nós, compreender os nossos próprios limites, as nossas próprias possibilidades. Minha gente, olha, isso é tão importante a gente entender o nosso limite. Você não pode ser a mais. Você tem um limite a cumprir.
O seu limite é só até ali. E tudo bem, minha gente. É natural você ter um limite. E é normal. Nós não somos seres heróis, não. Ninguém precisa ser um herói, uma heroína, não. Ao contrário, cada um de nós tem as nossas possibilidades. E tá tudo bem, até ali. É possível? É. Você tem condições? Tem. Por que você tem que fazer a mais do que isso? Só se você tiver condições. Porque entendam, é uma jornada que nós estamos cumprindo. E essa jornada, ela é paulatina, ela é devagar. Isso é que é amor a si mesmo. A gente entender esses nossos limites. A gente não pode se corromper para querer fazer o outro feliz. É muito simples de a gente entender. Quando a gente vai casar, eu não posso já casar pensando assim: eu vou casar para querer fazer feliz o meu marido. Não, minha gente, porque ninguém faz o outro feliz. Não é assim a vida. O tempo todo você não vai conseguir fazer o outro feliz, não. Você tem que fazer feliz a você mesmo. E você tem que entender que você tem que ficar feliz por você mesmo. Às vezes, estar sozinha é muito bom. E obrigada. A solidão, a prece, a meditação é ótimo. Você não tem que estar o tempo todo acompanhada, não. Principalmente se o outro está lhe causando mal. Às vezes é melhor estar só do que mal acompanhada. Então, isso é que é entender o amor a si mesmo. Isso é que Joana de Ângeles nos chama a atenção. E para que a gente entenda a síntese proposta por Jesus em torno do amor, é das mais belas psicoterapias que se conhece. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a grande psicoterapia que Jesus nos chama a atenção. Esse amor a si mesmo, já que a gente não consegue ainda amar tanto a Deus, porque Deus é o absoluto, Deus é aquilo que a gente ainda não entende. Vamos procurar amar ao próximo, vamos procurar amar ao nosso próximo que está junto a nós. Vamos procurar amar mais a natureza, amar mais os animais, para que a gente, pelo menos, entenda esses seres que estão ao nosso lado e a gente possa, então, fazer um pouco daquilo que Jesus nos ensina. Porque dessa forma, amando o próximo, nós estaremos amando a nós mesmos. Minha gente, eu queria trazer para vocês agora. Isso aqui não. Eita, que tem hora que não vai. Ai, Senhor. Agora.